Essa noite eu quero falar com os remanescentes. Essa noite eu quero falar com um povo escolhido para esse tempo em que nós estamos vivendo. Deus separou um povo dentro do povo. Deus separou você. Por mais que muitas vezes você quis fugir. Por mais que muitas vezes você quis desistir. Mas foi Ele que te escolheu. Hoje eu quero falar aos remanescentes desse lugar. Hoje eu quero liberar uma voz aqui. Eu quero liberar todos aqueles que um dia já estiveram na presença do Senhor, que já queimaram por Ele, que já foram ministros, labaredas de fogo, mas por alguma razão, por alguma palavra, por alguma estratégia do inferno, você se escondeu. Você decidiu ir para os últimos lugares. Você decidiu que não ia mais se envolver. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Olha, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Nós estamos enfrentando o final dos tempos. Nós temos visto o que tem acontecido. E esse tempo é propício para nós estarmos aqui. Por que que nós estamos participando das primícias? Por que que a cada dia nós estamos recebendo uma porção nesse altar? Para que nós venhamos limpar as nossas vestes. Para que nós venhamos nos purificar. O Senhor, Ele sabedor de todos esses tempos difíceis que a igreja iria enfrentar. Ele reservou para si um povo. Ele separou para si um povo. Um povo que carrega mais do que simples palavras. Ou como o Jorginho disse ontem, uma boa retórica, um ótimo sermão, uma teologia, um bom curso. Os teólogos. Mas um povo separado para Ele. Um povo que sabe, que entendeu que somente uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Lucas capítulo 10, versículo 42. Vocês conhecem essa passagem? Aqui Jesus está falando para uma igreja que encontrou Ele, dizendo: apenas uma coisa lhe é necessária. E hoje à tarde aqui na intercessão nós conversamos sobre esse assunto. Apenas uma coisa, meus irmãos, é necessária. Necessária. Necessidade. É algo que eu necessito. Uma coisa. Uma mulher que tem essa coisa que é a presença de Deus, ela terá todas as outras coisas. Um homem que está na presença dele, aos pés dele, somente uma coisa, homem, é necessária para você: a presença dele. E essa Maria de Lucas 10, 42, ela aponta nesses dias para uma igreja que entendeu o valor dessa coisa que é necessária. Assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que também sabia que ele precisava apenas de uma coisa. Os remanescentes são esse povo. Os remanescentes são aqueles que ficam. São aqueles que permanecem. Os remanescentes são aqueles que quando todo mundo vai, eles decidem ficar um pouco mais. Você sabe a importância de ficar um pouco mais? Graças a Deus pelos remanescentes. Remanescentes são a reserva espiritual que mantém a verdade.
Os remanescentes são aqueles que mantêm os princípios, aqueles que mantêm os decretos da eternidade. Quando a apostasia, e o que nós mais temos visto na terra nesses dias? A apostasia. O que são os apóstatas? São aqueles que um dia estiveram entre nós, que professaram a mesma fé. Eles também creram no Senhor, mas hoje eles negam isso. Eles negam a sua fé. Eles negam os princípios. Mas os remanescentes, eles permanecem. Eles estão em meio à terra, lembrando os filhos de Deus. O que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta. Essa porta maravilhosa. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Essa porta está aberta. Aberta. A porta da graça. Mesmo que diga em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta batendo, porque muitas vezes nós temos fechado a porta para Ele, mas ainda existe, ainda o Espírito de Deus está sobre a terra. O Espírito de Deus, a porta da graça, por intermédio de Jesus, ainda há uma oportunidade para nós. Há uma oportunidade de arrependimento. Há uma oportunidade de recomeçar. Há uma oportunidade de continuar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então você precisa abrir a porta. Ele vai entrar e ele vai fazer o quê? Ele vai cear com você. Presta atenção que esse amor de Jesus, ele nos constrange. Porque se algum dia da minha vida eu fechei a porta para Ele, Ele não está do lado de fora batendo para que eu abra e Ele entre e venha me condenar. Mas Ele está dizendo: abre, para que eu possa entrar e juntos nós vamos cear. Que amor é esse, Jesus? Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui para anunciar o ano das boas novas. E a boa nova é essa: que um dia Deus, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E com Ele, todos nós ressuscitamos. Todos nós ressuscitamos. E sabe qual é o lugar da igreja hoje? Nas regiões celestiais. Assentado com Ele. Nós estamos assentados com Ele. Nós somos filhos. Esse é o maior motivo pelo qual nós estamos aqui. Não são os púlpitos, não é o microfone, não é o vislumbre, não é o cargo, não é a carteirinha. É entender da onde Jesus nos tirou, gente. Eu tenho dito ao Senhor: nunca me deixe esquecer. Ainda no caminho vindo para cá, eu vinha falando dentro do carro: obrigado, Jesus, porque Tu me tiraste de uma cova. Tu me tiraste de um lugar, de um vale de escuridão, de morte. Nós nunca podemos esquecer. Hoje, isso é testemunho, porque Deus fez de mim uma remanescente. Deus faz de você um remanescente. E hoje essa é a noite. Em cada período da história, desde o início da humanidade, em cada crise, dos dias de Enoque até o presente século, Deus teve testemunhos de remanescentes sobre a terra. Uau! Uau! Os olhos do Senhor percorrem a terra,
buscando os remanescentes. Ele encontrou em Enoque remanescente. Ele encontrou em Abraão os seus remanescentes. Ele encontrou na tribo de Levi os seus remanescentes. Em Samuel, remanescente. Em Abel, que por causa de um caráter íntegro, puro, um filho amado foi morto por Caim. A vida de Abel denunciava as trevas que Caim vivia. E assim são os remanescentes. Eles incomodam muito. Porque o padrão de vida de um remanescente, eles são os guardadores dos princípios. Então não pensa que você vai encontrar um remanescente conformado com o pecado. Porque ele é inconformado. Porque dentro dele existe uma chama. Aquilo que nós aprendemos aqui. Jeremias tentou fugir do seu chamado. Ele disse: mas como eu vou fugir, se dentro de mim eu tenho um fogo cerrado em meu peito, dia e noite e dia. Esse fogo não me dá descanso. Para onde eu fugirei, Senhor, e para onde eu irei da tua presença? E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Aonde é que você tem tentado se esconder? Aonde é, em qual lugar? O Senhor te encontra nessa noite. O Senhor te traz de volta para o propósito. Em nome de Jesus. Se você quiser conhecer um remanescente, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 62, no versículo 10. Isaías 62, versículo 10 e 11. Fala sobre uma identidade de Jerusalém. Essa Jerusalém de Isaías 62 somos nós. O Senhor colocou a atalaia sobre os teus muros, ó Jerusalém. Dia e noite sem cessar. Ele está dizendo: não me deem descanso. Atalaias, onde vocês estão? Atalaias, aonde vocês estão? Oh! Eu quero dizer qual é o teu lugar, atalaia. O teu lugar não é embaixo, o teu lugar é em cima dos muros. É sobre os muros da tua Jerusalém. O Senhor te chamou. Os atalaias tinham as suas casas sobre os muros de Jerusalém. E ali eles ficavam dia e noite em turnos, observando os locais, olhando, porque eles tinham uma visão privilegiada. E eles conseguiam ver quando o inimigo estava se aproximando. E eu quero te fazer uma pergunta: por que você desceu do muro da vigilância da tua família? Por que você abandonou o teu posto? Por que você saiu desse lugar? Mas hoje o Senhor te chama, Ele te chama. Oh, Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. E enquanto eu ministro, eu desejo que o fogo de Deus te encontre. Eu desejo que essa chama que está ardendo dentro de mim, ela venha arder dentro de você. Oh, eu declaro que você se levanta hoje. Você se levanta remanescente. Você é incandescente. Existe um brilho, existe uma luz sobre você. Isaías 62, no versículo 10 e 11 diz: moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando, e Ele traz consigo um povo que Ele salvou. O Senhor tem nos prometido que nós vamos ver uma grande colheita. Sabe por que Deus te trouxe? Porque você é uma remanescente. Foi por isso que Deus te trouxe. Sabe por que Deus
Deus está trazendo muitos de volta, porque vocês são remanescentes. Ei, deixa eu te dizer, Deus está dizendo: volta, 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 volta. Volta, porque os meus filhos estão voltando, e eu preciso de você posicionado. Volta. Você vai começar a sentir um desejo, uma vontade de voltar para os lugares, sabe? Lugares em Deus que você saiu. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo aqui: preparem o caminho, aplanem, tirem as pedras, porque o meu povo está voltando. Os remanescentes, eles estão atentos. Eles entendem o valor que eles têm para suas famílias. Um remanescente está na brecha. Um remanescente está em oração. Um remanescente não tira férias. Ele visita as famílias, as casas, os lugares. Ele pede perdão, ele faz caminho de volta. Ele reconcilia corações. Ele é pacificador. Ele é apaciguador. Ele é um homem de paz. Ela é uma mulher pulsante. Existe vida dentro de você. Deixa eu te falar. Essa vida que pulsa dentro de você é a vida do Espírito. E essa vida vai incomodar muito. Mas não vai incomodar homens e mulheres. Vai incomodar o império das trevas. Por isso que os remanescentes, eles são perseguidos. Tem careta, tem cara feia, tem crítica, tem perseguição, mas Deus te levantou como um guardador dos decretos e dos princípios da lei dele. Não adianta querer fugir. Em cada família, pode ver, em cada casa, em cada geração, de tempo em tempo, eu sei. Escute, Deus já falou para mim: o dia que o teu corpo tombar a terra, não existirá uma geração após você que não vai ter remanescentes. Deus, Ele vê todas as tuas lágrimas. Mesmo que você não esteja vendo hoje os seus aqui. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço algumas. Santas mulheres de Deus, que oraram a vida inteira pelos seus filhos. Pagaram o preço pelos seus filhos. Nunca deram ouvido. Bastou ela descer a sepultura. Todos se converteram. Todos. Sabe por quê? As tuas lágrimas, as tuas orações, elas não ficam aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz que existe um anjo que ele colhe todas as tuas lágrimas. Existe um cálice de lágrimas na eternidade. Cada lágrima para o Senhor é uma expressão. Ele sabe exatamente, então não importa. Pregue a tempo, ensine fora de tempo. E entenda que o nosso Deus é um Deus geracional. Quando você menos esperar, Deus já levantou. Deus fez. E grandes recompensas nós teremos quando nós chegarmos lá na glória. Avante, remanescentes. Onde estão os Jeremias desse tempo? Daniéis, Sadraque, Mesaque, Abednego. Jovens que não se corromperam na Babilônia. Mesas preparadas, propostas preparadas. Lá estava Daniel. Oh, Daniel, aguenta firme aí, Daniel. Tu é muito amado no céu. Oh, Daniel, aguenta firme. Eu estou mandando reforço para te ajudar. Quantas vezes, irmãos, quem é remanescente, quem é remidor da sua geração sabe o que eu estou falando. Quantas vezes vem um peso sobre os nossos ombros. Vem algo que a gente não consegue carregar. Mas o Senhor rapidinho envia anjos. Anjos que vão orar com a gente, anjos que vão colocar as mãos sobre nós. E parece que aquilo sai e a gente encontra fôlego e força para continuar. Permaneça. Não, nós não somos um sistema. Nós não somos religiosos.
não somos também mercenários. Somos uma igreja. Somos um povo que descobriu a importância, que descobriu o poder que há no pertencimento. É nesse lugar de pertencimento que nós vamos aprendendo uns com os outros, vamos nos tornando melhores. Olha, aqui dentro, nós aprendemos a perdoar. Aqui dentro, nós aprendemos a amar. Aqui, ó. Aqui dentro. Nos nossos GPSs, né? Nos nossos encontros de intercessão, às vezes uma palavrinha, uma arranhadura. Porque trabalhar, a gente está sempre envolvido com pessoas. O que pode acontecer? Uma palavra, um gesto, uma atitude. Às vezes não é por querer, às vezes é por querer. Porque a nossa carnalidade, ela é má. A nossa carnalidade, ela é caída. Ela é ruim. Mas sabe o que acontece aqui dentro? Nós não podemos trocar esse lugar. Nós temos que acreditar na igreja. Assim como Jesus acreditou. Ele se entregou por essa igreja. Ele morreu por ela. Porque aqui nós nos tornamos melhores. E é o lugar onde nós, como remanescentes, estamos a cada dia aprendendo o valor que existe na comunhão. Nesse tempo, Deus tem chamado a maior geração de nazireus. Deus, Ele levantou 5 ministérios. Deus, Ele levantou os apóstolos. Deus levantou profetas. Deus levantou os evangelistas. Deus levantou mestres. Deus levantou pastores. Mas nos últimos dias, uma grande colheita virá. Pelas mãos e pelo testemunho e posicionamento dos nazireus. Por isso essa é uma noite profética. Porque nós sabemos que hoje aqui haverão muitas pessoas que se entregarão ao voto do nazireu. Nós temos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, alguns nazireus como Samuel e Sansão, que foram escolhidos no útero das suas mães. Samuel foi dado como nazireu por Ana. Ana fez um voto de nazireado por ele, antes dele nascer. E Sansão, o céu escolheu ele como nazireu. Então nós podemos entender que nesse tempo o Senhor está nos chamando. O que nós precisamos entender na mentalidade dos nazireus para esses dias é que não está mais restrito, irmãos, a um grupo de pessoas. Hoje aqui nós teremos respostas e entenderemos por que muitos de nós nos sentimos separados. Quantos estão aqui e se sentem... Você está dentro de uma família abençoada, mas você sente que você é diferente. Talvez a tua família não é tão abençoada. Ninguém te ensinou sobre os princípios de Deus, mas mesmo assim você encontrou o caminho da santidade. E até hoje você não entendeu o porquê. Porque Deus te chamou desde a eternidade como um nazireu. Separado, escolhido. Como que você me explica uma jovem que é criada por uma mãe solteira, que tem envolvimento com muitos homens, que não conheceu seu pai, mas que sozinha encontrou o caminho de uma igreja e se santificou? Levamos para o altar, casou, um namoro santo, uma menina que se guardou. Tivemos a honra de fazer o casamento dessa jovem. Os dois se guardaram até chegar no altar. Um padrão de santidade Deus estabeleceu.
Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu quero desmistificar nesses dias, são os nazireus da nova aliança. Porque esse chamado para a santidade é algo universal. É para todo cristão. A partir da vinda de Jesus, nós temos o maior modelo de caráter, integridade e separação. O que nós víamos, na antiga aliança, alguns eram consagrados ao nazireado, alguns eram entregues, alguns se separavam. Hoje não, meus irmãos. O convite a ser um nazireu é para todos nós. O que é um nazireu? Do hebraico nazir, da raiz consagrado, da raiz nazar, separado. Dentro da Torá, é o termo que designa uma pessoa para o serviço de Deus. É uma pessoa totalmente separada para a obra do Senhor. Por isso que tem pessoas, irmãos, que por mais que tentem sair de Deus, da presença de Deus, e ir para o mundo e viver no mundo, não vai conseguir. Nunca vai sentir uma completude de alegria. Porque você não foi chamado para esses lugares. Você foi separado. Você foi escolhido para ser levantado como um estandarte, uma bandeira para as nações, como um exemplo. Nós precisamos entender nesses dias, ser santo e viver em santidade é um chamado universal. Os nazireus de Deus, eles são separados de Deus. São chamados em um tempo de total decadência. Se você quiser entender um pouco em que tempo da história tem se levantado os nazireus, olhe para a terra. E veja um tempo de total decadência, depravação, orgia, pecado. É nesse tempo, em meio a toda essa escassez da voz de Deus, em meio a tudo isso, o Senhor convida homens, mulheres, jovens e crianças para serem a diferença. Todos nós estamos recebendo hoje aqui um convite. Um convite à santidade. Como que isso acontece, pastora Gi? Como que isso acontece? Existe algo muito forte que os nazireus de Deus, eles promovem sobre a terra. A primeira coisa que eu quero listar é um transicionamento de mentalidade. Você quer conhecer um nazireu? Você quer saber se esse jovem, esse homem, você quer saber se essa mulher tem o voto do nazireado? Observe se ela ou ele está vivendo uma metanoia. Essa metanoia que eu estou falando é a troca de uma mente carnal por uma mente do Espírito. É a troca de uma vida de pecado para uma vida de santidade, tendo como base o caráter e a integridade de Cristo. Quando Jesus pisou nessa terra, quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou, Ele nos convocou a sermos todos nazireus dEle. Foi um nazireu que quebrou um silêncio de mais de 400 anos. Foi uma voz, um homem chamado João Batista, um arquétipo, um modelo de um nazireu. Um homem que era uma voz, um nazireu que prepara o caminho para o nazareno. Sempre haverá os nazireus preparando o caminho para que o Rei da Glória entre. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 3,
Nós vemos João Batista um arquétipo de um nazireu. Ele é um modelo profético para nós, daquele que vai à frente de Isaías 62, aquele que preparou o caminho. O nazireu, a régua dele é um padrão de santidade. Aonde ele chega, ele está aumentando o nível. Então as coisas começam a mudar. Porque você não vai mais compactuar com os pecados. Você não vai viver mais uma vidinha medíocre. Um dia está no lugar secreto, fica uma semana sem falar com Deus. Não. A vida de um nazireu é marcada por paixão, por fogo, por glória. A vida de um nazireu é marcada por ser radiante para as coisas de Deus. Ele deseja ardentemente paixão. E o desejo dele é todas as pessoas que estão ao seu redor trazer para esse envolvimento, para essa intimidade. Gente, essa intimidade, ela gera em nós, sabe o quê? Obediência. Você quer saber uma coisa? Você quer ser obediente ao Senhor? Então, tenha intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com o Senhor, não é um fardo obedecer. É leve. Não tem a ver com regras que homens colocam. Não tem a ver com regulamentos que igrejas colocam. Tem a ver em obedecer a Ele. O que diz o coração dEle. Intimidade, ela gera em você obediência. E a obediência te dá autoridade no mundo espiritual. Quando uma pessoa obediente, um filho que obedece, chega num lugar, o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. O império das trevas sabem. Porque a palavra do Senhor diz que os demônios, eles conhecem. Eles até sabem, eles creem em Deus, porém eles não obedecem. Os demônios não obedecem. Os demônios não se submetem. Então, se você quer entender verdadeiramente, tenha intimidade com Ele, porque a intimidade vai te levar a obedecer. Você vai começar a ser direcionado pela voz dEle. Pela voz dEle. Os nazireus querem o coração do Pai. Eles estão captando as frequências do céu. Nazireus são intercessores. Por muito tempo da minha vida, irmãos, eu sempre fui uma pessoa de oração. Sempre. Desde que eu me converti, eu aprendi o valor de orar. Eu era uma mulher de oração. As primeiras vitórias, as primeiras conquistas, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, os milagres que Deus fez na minha família, foi por meio da oração. Mas quando eu conheci o que era intercessão, meus irmãos, eu conheci o céu do lado de dentro. Uma coisa é você orar, outra coisa é você interceder. E os intercessores são amigos de Deus. Os intercessores, o negócio é brabo, irmãos. Porque a gente consegue captar o coração do nosso Pai. Esses são os nazireus. Eles são agentes. Eles são agentes do Espírito Santo. Para preparar a igreja. Purificar a noiva do Cordeiro. São os nazireus, cheios do Espírito Santo, que nesses últimos dias vão separar o joio do trigo. E sabe o que difere o joio do trigo? É os dias da colheita. Eles estão plantados juntos, eles vão crescer junto, tem até aparência de trigo, mas na hora da colheita, ele vai saber quem é trigo e quem é joio. Por isso que existe aqui um varão com um cordão de medir nesses dias.
E Ele está medindo a nós, a cada um de nós. O padrão de santidade para esses dias é: aquele que está limpo, meus irmãos, aquele que está limpo vai se limpar mais. E a nossa oração é para que todo aquele que estiver sujo venha e se limpe também, porque ainda tem tempo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está sujo, ele vai se sujar mais. Como Douglas disse aqui, nós não podemos mais romantizar, irmãos, o Evangelho. Nós precisamos viver verdadeiro Evangelho, como o Jorginho nos ensinou. Crucificados na cruz, como o Léo falou, homens e mulheres que estão tendo uma visão da glória de Deus. E quando você tem uma visão da glória de Deus, a gente deixa de profetizar, e os dedos que estavam apontados para lá, agora apontam para mim. Não é mais ai de você, agora é ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a glória do Senhor. Nós aprendemos isso aqui esses dias. A visão da glória do Senhor vai mudar tudo em nossas vidas. Então o que eu posso fazer, pastora? Busque essa visão. Busque. Eu tenho dito assim: se você tem visto alguém que está queimando por Deus, fique perto. Nos meus dias de mornidão espiritual, eu abracei algumas pessoas aqui dentro, e eu disse assim: por favor, não me deixa cair. Ora por mim. Eu estou fraca, eu preciso de ajuda. Algumas pessoas aqui já oraram por mim, irmãos. E o meu pedido foi: por favor, ora por mim. Eu não estou sentindo mais nada. Você pode estender sua mão, me abraça, por favor, pega na minha mão. Não me deixa desistir, não me deixa parar. Algumas pessoas aqui já foram em lugares muito profundos comigo, porque todos nós temos os nossos dias de vales, de tristezas, de angústias, de prova, de pressão, e a gente pensa que não vai suportar. E sabe, irmãos, uma coisa eu aprendi: o orgulho tem que ficar sepultado embaixo dos meus pés. A pastora está chegando. Pastora, você veio aqui hoje? Sim, eu vim aqui hoje, me ajoelhei, por favor, ora por mim. As minhas forças estão poucas, eu não vou suportar, você pode orar por mim. Você abraçar uma pessoa e dizer assim: ó, por favor, quando eu estiver longe, me traz para perto. Quando você vê que eu estou indo, por favor, me busca. Porque os remanescentes são inconformados, irmãos. Não tem como viver. Porque a marca de um nazireu nesse tempo é a fome, é a sede, é a paixão, é a inconformidade com o século presente. Nós somos a resposta para Romanos capítulo 12. Não vos conformeis, ele está dizendo. Nós somos inconformados. Nós não estamos conformados com o presente século, viu, Paulo? Nós estamos inconformados. E nós estamos vivendo, sim, um processo de metanoia. Uma metanoia agora, uma mentalidade nova, uma circuncisão no nosso coração. Algo muito forte que o Senhor falava essa semana, ouvindo tudo aqui que a gente ouviu, cada ministro, cada um que passou, irmãos que passaram na cadeira. Irmãos, é incrível como tem pessoas que realmente carregam chaves, e elas não têm noção. Às vezes um simples abraço, uma palavra muda tudo. Nos dias de primícia, não fica esperando só do altar não, meu querido. Num abraço, na pessoa que senta do teu lado, numa fruta que você pega, uma criança que vai, alguém que vem falar algo, uma lembrança, uma imagem. Você pode perceber que Deus está falando?
Porque se você não tem percebido, meu irmão, é porque você está longe da intimidade. Nós precisamos retornar. Uma circuncisão de coração é remoção da nossa carnalidade. Josué, eu amo essa passagem 5:9, diz assim: o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Em Josué capítulo 5, eles estavam na limiar da terra prometida. Mas antes disso, eles precisavam passar por Gilgal. Não tinha como eles entrarem na terra prometida com toda a carnalidade que existia na vida deles. E o Senhor dizia para mim esses dias aqui, na nossa oração da tarde: nesses dias eu estou vindo como Josué. E eu estou na minha mão com as facas de pedra fazendo a circuncisão. Mas não é mais uma circuncisão do prepúcio do órgão genital dos homens. Eu venho fazer agora uma remoção de carnalidade da mente, do coração. Eu venho fazer uma circuncisão de coração. Eu venho trocar uma mentalidade. Sabe por quê? O que Deus tem preparado para nós é muito grande, meus irmãos. É maravilhoso, é poderoso. Mas com a nossa mente carnal, intoxicada e cheia de pecado, a gente não vai conseguir acessar. Pastora, o que eu faço então? Então você clama a Ele: Espírito, vem. Vem me limpar. Vem me curar, vem remover a carnalidade. Porque eu quero adentrar a minha Canaã, a minha terra prometida. Nós precisamos viver isso. Nós temos entendido nesses dias que a verdadeira santidade, ela não é anunciada, ela é percebida. Não precisa mais, tá, irmãos? Não precisa mais a gente ter aquela aparência, né? Não pode rir, não pode falar, não pode cumprimentar, não pode bater palma, não pode se alegrar, nada disso. Tem que ter aparência de santo. Não, gente. Não. Nós temos aprendido sobre uma verdadeira santidade, de dentro para fora. Dentro, começa dentro e transborda no nosso exterior. É muito fácil, irmãos. É muito fácil de perceber quem está vivendo uma vida de santidade. Não precisa que ninguém diga para nós que roupa nós precisamos usar. Não precisa. Porque o Espírito de Deus, através de Jesus, está dentro de cada um. Ou vai dizer para mim que você não sabe quando você está errando. Ei, irmãos, será que a gente não sabe quando a gente está fazendo algum negócio e está trapaceando? Quando a gente está roubando, quando a gente está fazendo coisas erradas, imoralidade, tanta coisa errada. Será que verdadeiramente a gente precisa que alguém fale isso para nós? Não. O Espírito de Deus está dentro de nós. Jesus deixou para nós esse selo. Tem um filme que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Muito antigo. Em seus passos, o que faria Jesus? E o filtro é: se Jesus estivesse no meu lugar hoje, o que ele faria diante dessa situação? Se nós aplicarmos esse filtro para tudo que nós tivermos dúvida, se vamos ou não vamos fazer, pode ter certeza que você vai sempre acertar. O que Jesus faria na frente da tela desse celular? O que Jesus faria passeando pelas ruas de Balneário Camboriú? O que Jesus faria morando num litoral como esse? O que Jesus faria quando ninguém está me vendo? O que Jesus faria é o filtro para esses dias. O que Jesus faria? Isso vai fazer toda a diferença. Por isso, em Números capítulo 6, nós temos as regulamentações para os nazireus. Eles não podiam beber nada que vinha da uva. Eles não podiam não apenas beber o suco da uva, as uvas passas que eram colocadas nos bolos, nada. Tudo isso eles não podiam. Por quê? A uva, o suco da uva,
aponta para a alegria, que nesse caso aponta para os prazeres do mundo. Então eles faziam esse voto de se abster dos prazeres do mundo, não se embriagar mais com as coisas deste mundo, mas serem cheios do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, viu, meu irmão? Não é um pouquinho, não é muito, não é cervejinha sem álcool, é nada. Porque quem toma bebida sem álcool é porque quer beber com álcool. E achou um escape, uma desculpa. Não tem golinha de champanhe, não tem nada disso. Não. Eu sei o que o álcool fez na minha vida, na minha família. O álcool destruiu o casamento dos meus pais. Acabou com uma família linda. Foi um filho para cada lado. Então não é um pouquinho, não é um pocão, não é sair de férias e perder Jesus na festa. Aonde eu estiver, eu não vou me embriagar com os prazeres deste mundo. Eu posso estar do outro lado do mundo. Eu sou um nazireu de Deus. Eu vou ter uma vida de santidade. No mínimo, para que os meus que vivem dentro da minha casa possam ter um padrão. Mínimo. Tem que ser dentro da nossa casa. Os nazireus não estão mais se embriagando. Um nazireu é alguém que está posicionado, obediente. Olha só, um nazireu sabe como se vestir. Você pode ter certeza, meu irmão, que um homem, quando ele tem o voto do nazireu, antes dele sair de casa, ele olha no espelho e ele pergunta para Deus: Deus, como é que está essa calça aqui? Como que está essa blusinha, essa baby look? Porque agora está difícil comprar roupa para homem, irmão. Homem mesmo, homem. Porque as calças já vêm a vácuo desde baixo. Parece leg. Mas vocês sabem por que é assim as roupas, né? Vocês estão ligados, né? Vocês sabem quem está agitando as regras, né? Da moda, né? Vocês sabem quem está desenhando as calças, as roupas, vocês sabem? Então, se você não sabe, vai pesquisar. Porque se eu falar, eu corro o risco até de ser presa. Um nazireu, uma mulher, quando ela tem o voto do nazireu, ninguém precisa dizer para ela. Ela sabe exatamente a forma como se vestir. Ela sabe a forma de se portar. Ela sabe que ela não vai ficar de conversinha. Ela sabe que mulher não tem melhor amigo. Ela sabe, o melhor amigo de uma mulher é o seu esposo. A melhor amiga de um homem é a sua esposa. E deu. Não tem essa historinha de senha no celular. Porque não pode. Por que não pode? Por quê? Não, está errado. Está errado. Padrão de santidade começa dentro das nossas casas. Está tudo aberto, pode pegar. Olha, pode mexer. Veja, está aberto, eu não tenho nada para esconder. Nada para esconder. Nazireus, padrão de santidade. A nossa vida é um livro aberto. Nada a esconder. Pode vir. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, aquela historinha que a gente subia no altar, não olha para mim não, irmão. Eu não tenho nada para oferecer. Esquece. As pessoas não querem mais isso. É muito escândalo, gente. Sabe o que as pessoas estão buscando? Eu vou falar para vocês o que as pessoas estão buscando. Homens e mulheres estão subindo aqui e dizendo: pode vir. Vem e vê. Vem me seguir. Claro, não sou perfeito. Não sou perfeita. Mas quer saber sobre santidade? Perfeito ninguém é, gente, só Jesus. Mas existem princípios de caráter, princípios morais, homens e mulheres retos, homens de Deus que respeitam suas esposas, que entendem que todas as vezes que estão abrindo aqui o celular, a imoralidade no seu celular, estão abrindo o teto espiritual das suas famílias. Demônios estão visitando os seus filhos. Crianças pequenas estão se masturbando, gente. Meninas precocemente estão sentindo desejos. E às vezes a gente não entende por quê.
É porque tem muitas casas que os seus telhados estão totalmente descobertos. Por isso nós temos urgência em viver padrões de santidade. As famílias são muros de proteção. Por que Deus constituiu famílias? Para proteger, para constituir os santos de Deus sobre a terra. Então entenda, esse é um tempo que Deus irá mudar as nossas fontes de alegria e de prazer. Deus está mudando as suas fontes. Aliás, Deus está curando as nossas fontes. Vem ataque na mente? Vem. Vem imagens? Vem. Mas eu decido o que vai ficar aqui na minha mente. Lá na nossa casa nós temos, eu e minha esposa, a gente tem um padrão. Tá passando qualquer tipo de tentação, porque, amados, eu prefiro confessar uma tentação do que um pecado. Amor, ora por mim. Ora por mim, coloca a mão sobre a minha mente e ora por mim. É essa amizade, é nessa verdade que Deus quer levar os casais. Precisa ter isso, essa cumplicidade. Isso, o marido precisa ter essa liberdade de falar para a esposa: por favor, ora por mim. Naquele momento de dificuldade que ele está sendo tentado. Porque, gente, eu vou te falar uma coisa. Essa semana, gente, eu dei uma passadinha porque eu precisei ir para o médico em Balneário Camboriú. Gente, eu me arrepiei. Esposas, nós precisamos orar pelos nossos maridos. Maridos, precisam orar pelas suas esposas, porque o negócio está, assim como o padrão de santidade está elevado, o padrão de moralidade, gente, está demais. O seu cabelo jamais poderia ser cortado. Cabelo para um nazireu fala de força, fala de vitalidade. Outra coisa, testemunho pessoal. Manto, cobertura. Quando um nazireu chegava perto de outras pessoas, todo mundo sabia que ele era um nazireu. Barba. Agora os homens de barba vão gostar, né? Cabelo. Diferente. O cabelo, a forma, o testemunho desse homem, dessa mulher, desse jovem é totalmente diferente. Por isso o Senhor está nos chamando. E Ele está dizendo: precisamos nesses dias observar o nosso caráter, de dentro para fora e fora das quatro paredes da igreja. Porque aqui dentro é fácil a gente ser santo, meus irmãos. Mas é lá fora, é lá que a gente vai começar a praticar tudo que a gente ouviu aqui e lembrar de cada palavra. É entrar no teu carro de manhã, esposo, você que sai para trabalhar, a esposa já orou, mas mesmo assim, Jesus, senta aqui. Senta do meu lado, Jesus. Vamos comigo. Quando eu tenho que sair sozinha de carro, Jesus vai comigo. Jesus, cuida de mim, Jesus. Cuida dos meus olhos. Cuida das pessoas que vão falar comigo. Jesus, cuida de tudo. Fica comigo. Eu vou entrar em tal lugar. Jesus, entra comigo. Eu duvido que você vai pecar. Mas, gente, eu duvido. Jesus vai estar do teu lado. Porque Ele está vendo o interesse que você tem em se parecer com Ele. É essa pureza, gente, essa ingenuidade que a gente precisa ter. De chamar Jesus para as nossas áreas de fraqueza. Esse cabelo fala de uma cobertura. Nós precisamos estar cobertos nesses dias. Sabe, esse é um tempo de cobrir as nossas vergonhas. Cubra, se cubra. Cubra-se, entenda o que eu estou falando aqui. Se você está vivendo uma vida de santidade, você vai ter que viver mais santa nesses dias. As suas roupas vão ter que ser diferentes. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Tudo vai ter que ser diferente. Cabelo, cobertura. Você tem pessoas que oram por você. Você tem líderes. Você tem pessoas que você pode pedir: por favor, me ajuda. E eles não poderiam tocar em mortos de forma alguma, em nenhum tipo de cadáver. Não toque no que já está morto. A pergunta é: o que nós temos feito com as nossas mãos? Aonde nós temos tocado as nossas mãos? Eles não poderiam ir em velórios, mesmo que fosse do seu pai,
da sua mãe, do seu parente, para não se contaminar. Pergunta: para onde os nossos pés têm nos conduzidos nesses dias? Para lugares de vida ou para lugares de morte? Então essa é uma noite aonde o Senhor está nos pedindo para que nós venhamos renunciar os prazeres da nossa carne, para que com isso nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, que é a medida do varão perfeito. Se tem alguém que é perfeito, é Ele. Quero que você se coloque em pé agora. Eu quero que você se coloque em pé agora, nesse momento. Esse é um tempo de Deus nos mover. Esse é um tempo onde Deus vai estar nos tirando de alguns lugares. Deus vai estar nos tirando de algumas mesas. Deus vai estar encerrando alguns ciclos de amizades. Escute, escute. Deus tem preparado alguns outros lugares para você. Deus, Ele vai te transicionar. Mas hoje, você precisa entender que ser nazireu nesses dias é uma decisão. É uma decisão. Olha aqui para mim, o que a palavra do Senhor diz? Muitos são chamados. Então vamos lá, vamos começar aqui. Todos que estão aqui estão sendo chamados. Olha aqui. Todos estão sendo chamados. Todos. Por que tem uma vírgula dizendo porém, entretanto, mas poucos são escolhidos? Sabe por quê? Porque ser escolhido é condicional. Existem condições. Para mim ser escolhido vai ter renúncias. Para mim ser escolhido vai ter que ser feito escolhas. Para mim ser escolhido, eu vou ter que responder ao chamado dele. Para mim ser um nazireu nesses dias, eu vou ter que fazer o voto do nazireu. Pastora, deixar meu cabelo crescer. Pastora, não tomar nada que é de uva, nem suco de uva. Pastora, não ir nem tipo de velório, não me contaminar. Eu não sei o que Deus está falando com você. Mas o que Deus tem falado comigo, Ele tem me pedido coisas permissíveis, que eu gosto, que é bom e que não é pecado. Porque o que era pecado, como nós aprendemos aqui nesses dias, nós já deixamos para trás, meus irmãos. Só que agora a régua é outra, a medida é outra. O Senhor está pedindo as permissíveis. Para muitos Deus vai pedir por um tempo, por muito tempo talvez, redes sociais, exposição, academia, culto ao corpo, roupas, comidas, consumismo, votos que Deus vai te chamar para fazer. Outros, como a gente viu o filho do Jorginho, voto do nazireu, deixando o cabelo crescer. E a gente sabe que ele não tinha o cabelo comprido antes, não deve estar sendo fácil para ele. O que Deus está te pedindo para renunciar? Sabe qual que é o problema? Que existe o maior problema, que para todo nazireu vai existir uma Dalila. Ei, escute aqui, nazireu. Você sabe que eu estou falando com você. E o problema não é a Dalila, porque Dalila é um nome bonitinho para algo chamado distração. Os nazireus não podem se distrair. E nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações. E essa é uma noite que o Senhor quer te trazer de volta. Espírito de Deus, sopra. E eu quero perguntar nessa noite, aonde você está? Esse é um tempo de Deus nos mover. Esse é um tempo de Deus nos transicionar. É tempo de voltar. É tempo de retomar o teu caminho. É tempo de retomar o teu lugar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Onde que houve a sua queda? Onde foi a sua queda? Deus está te chamando para retornar hoje. Deus está te chamando.
Eu quero liberar a tua voz aqui, Nazireu. Eu quero liberar você aqui, Nazireu. Eu quero liberar você aqui que entendeu que Deus está te chamando para viver um tempo de consagração para Ele. Existem pessoas aqui que já faz muito tempo que Deus está te dizendo: eu quero que você se separe para mim, para o meu serviço, para a minha obra. Existem pessoas aqui que o Senhor está chamando hoje para um compromisso maior, para um tempo de profundidade com Ele. Aonde você está? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vem purificar, Espírito Santo. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinito. Oh, Deus está dizendo: qual é a distração que tem feito você cair no colo de Dalila? Hoje o Senhor está te pedindo entrega aqui. Purificado, entrego que sou a ti. Vamos! Senhor, eis-me aqui. Pelo fogo eu quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti. Você é ministro de fogo. Senhor, eis-me aqui. Deus te chamou para o fogo. Deus te chamou para o fogo. Purificado, entrego o que sou. Deus te chamou. Deus entregou para você. Deus entregou uma dança. Deus entregou uma palavra. Deus entregou pessoas para você. Aonde você está? Oh, e só por ti aqui estou. Sacrifício sou. Quero queimar por ti. E só por ti. E só por ti. Vem, vem limpar minhas mãos e o meu coração. Em nome de Jesus. Por ti. E só por ti. Aqui eu estou, Senhor. Aqui estou. Oh, sacrifício sou. Quero queimar por ti. E só por ti. Eu quero liberar agora esse fogo. Eu quero liberar agora essa porção da glória que você carrega. Dentro de você existe uma porção da glória de Deus. Dentro de você existem canções. Dentro de você existe uma dança. Dentro de você existe dons que Deus te deu, talentos, artes. Os nazireus estão se levantando e eles estão indo para todos os montes da sociedade. Aonde você está? Seja empoderado pelo fogo da presença do Senhor. Seja empoderado pelo fogo da presença do Senhor. Seja empoderado pelo fogo. Seja empoderado pela presença dEle. Oh, anjos, 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 anjos. Oh, anjos, o que é? O que é? O que é que esses anjos estão vendo? Nós liberamos a visão dos anjos. Nós liberamos que os fazem. Nós entregamos aqui os nazireus. Os nazireus os fazem cantar. Oh, o que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantação. Oh, libere essa voz, libere. Libere a tua voz. Que os fazem se prostrar. Libere a tua dança. Oh, que os fazem cantar santo. Eu quero olhar a face. Essa é a canção. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
de Deus. Oh, eu quero dizer algo para vocês, jovens que estão aqui. Para alguns o Senhor vai pedir muitos relacionamentos. Relacionamentos que têm tirado você da aliança. Amizades, namoros que têm tirado você de uma vida de santidade. O Senhor vai começar a pedir para você: o que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Oh, Espírito Santo, toque o Senhor, toque o Santo, Deus poderoso. Nós adoramos a presença dEle. Santo, nós adoramos a presença dEle. Nós cremos que nessa noite o Senhor está removendo toda a idolatria do nosso coração, todos os deuses, em nome de Jesus, tudo aquilo, os deuses rivais que estão dentro de nós, que tem competido com a glória dEle. O Senhor está dizendo: deixa aqui nesse altar. Eu te constituí, eu te chamei como profeta, eu te chamei como um nazireu, separado, escolhido para Ele, por Ele. A tua dança é dEle, a tua voz é dEle, as canções que você compõe é dEle, as palavras que você tem escrito é dEle, o teu amor é para Ele. Oh, eu creio nessa noite num derramar, eu creio num derramar. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida em nome de Jesus. O Senhor está separando muitas pessoas aqui. O Senhor está separando pessoas, homens, mulheres, jovens. Escute o que eu vou dizer. Não vai passar navalha na tua cabeça. Existe um manto te cobrindo. Existe uma cobertura sobre você. Ei, você não vai se embriagar com o vinho do mundo. Os prazeres deste mundo não te satisfaz. Você não vai tocar em nada que é impuro. A partir de hoje, Deus purifica e limpa as tuas mãos. Ele limpa os teus pés, Ele limpa os meus pés. Ele remove toda a morte, Ele remove todo o aborto, Ele remove toda a tristeza, Ele remove toda a angústia, toda a culpa. E o Senhor te libera hoje.